Olá pessoal, tudo bem com você? Eu tô aqui hoje para mais uma dica de Excel. Na verdade, respondendo dúvidas dos nossos inscritos aqui do canal. Eu recebi a dúvida: qual é a planilha mais fácil de fazer no Excel? Bom, esse é um assunto para você entender um pouquinho para como criar uma planilha e como tirar o melhor proveito dela para o teu dia a dia. Então vamos aprender isso na prática? Planilha na tela. Bom, pessoal, olha a nossa planilha aí. Professor, tá em branco, lógico que tá em branco, só tá com o título ali para a gente entender como que a gente faz uma planilha de modo fácil no Excel. Porque muitas vezes o pessoal acaba perguntando qual que é a planilha mais fácil de se fazer, mas muitas vezes o pessoal não entende que mais fácil depende do nível de conhecimento. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai trazer para vocês conhecimentos fáceis no Excel para vocês criarem as primeiras planilhas de vocês. Tudo bem? Qual que é o conhecimento básico? É o seguinte: quando você criar uma planilha, né, ó, deixa eu pegar aqui, ó, nova planilha, ela vai carregar assim a folhinha, ó, cheia, linda e maravilhosa, branquinha. E o que que acontece? Tem esses quadradinhos, né, ó. Quando você clica nesses quadradinhos, você está numa célula, uma posição para você digitar algum conteúdo. Seja número, seja texto, seja data, seja hora, você digita o conteúdo que você quiser ali dentro. Tá? Então isso daqui é o conteúdo que você digita. O que a gente tem que entender do Excel? O Excel é um programa que a gente utiliza para fazer o quê? Criar tabelas de dados. Então nós vamos criar tabelas, a gente faz cálculos, contas, e a gente pode estruturar ela do melhor modo que fique fácil o nosso entendimento e trabalho com o uso do Excel. Isso que a gente precisa entender. Muitas vezes o pessoal acaba ensinando vocês a começar aqui no A1, fazer a tabela. Legal, bacana, você pode aprender a fazer a partir de A1. Mas eu tenho por hábito para ensinar meus alunos a começar aqui em B2. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai visualizar a planilha no computador e às vezes esse espacinho que você dá aqui, né, ó, dá uma diferença na hora da visualização da tabela da planilha que você está querendo enviar para alguém ou lidar com ela. Mas não está errado você começar aqui no A1 ou no B2. Você poderia começar até aqui, ó, no G5, por exemplo. Fica a teu critério, tá? Mas o B2 eu vou começar aqui. Vou montar uma tabela bem simples. Eu vou colocar aqui, ó, nome. Vou dar um Enter e vou colocar alguns nomes, ó. A Ana, dou Enter. Pedro, Enter. Paula, Enter. Vitória, Enter. Regina, Enter. Alex, Enter. Igor, Enter. Viu que eu dei o Enter após a digitação do conteúdo. Quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Estou digitando conteúdos em uma única coluna, na coluna B. Olha que bacana. Aí, por exemplo, eu posso colocar aqui agora, vamos colocar aqui uma informação. Ó. Nota. Aí eu vou colocar aqui, ó, Enter. E aí vou digitar aqui, ó. A Ana tirou 10, Enter. O Pedro tirou 8. A Paula tirou 7. A Vitória tirou 10, a Regina tirou 5, o Alex tirou 4 e o Igor tirou 8. Tudo bem, ó? Aí olha só, eu poderia utilizar as setas direcionais no teclado, para a esquerda, para cima, para baixo, ó, que eu consigo me movimentar pelo teclado, sem ter a necessidade de uso do mouse. Então eu poderia utilizar as setinhas para me movimentar aqui, para digitar mais conteúdo nessa tabela. Essa tabela ela faz parte da nossa planilha. Entenda que a planilha é como se fosse uma folha de dados para você digitar os dados lá e criar as suas tabelas e organizá-los do melhor modo para você trabalhar no teu dia a dia. Tudo bem? Vamos colocar agora aqui, ó, trabalho. Os alunos fizeram um trabalho. Então vamos lá, ó. Tirou 7, ó, Enter, 8, 9, 10, 6, 6, 8. Tudo bem? Aí você quer montar agora aqui, ó, uma média, calcular a média desses alunos. Então veja que o uso do Excel é muito simples. Você vai clicar numa célula e digitar o conteúdo. Deu Enter, vai para a linha de baixo. Deu Enter, vai para a linha de baixo e assim por diante, preenchendo a coluna. Tudo bem? Montou uma coluna? Começa outra.
Aí você vai fazer a mesma coisa, digitou, Enter e assim por diante até montar todos os dados da segunda coluna. Aqui, montei uma terceira coluna e agora cheguei na coluna de média. Eu preciso calcular essa média dos alunos ali. Tudo bem? Mas antes de eu continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Hoje eu estou respondendo aqui uma dúvida dos inscritos. Qual é a planilha mais fácil de se fazer no Excel? Bom, se você quer aprender mais sobre Excel, eu convido a conhecer nossa formação. O link está na descrição do vídeo, www.cursodeexcelonline.com. No nosso curso você vai aprender isso e muito mais, além de contar com o meu apoio para te ajudar a aprender Excel. Eu vou deixar fixado no primeiro comentário um link promocional para você. Então você que está assistindo esse vídeo vai poder começar a formação. Detalhe, esses cupons promocionais são válidos no dia. Então corre lá, porque a hora que você acabar, não tem mais o cupom, tá bom? Vamos lá então? Olha só, eu vou ter que calcular agora aqui a média. Eu poderia fazer de dois modos. Colocar igual, abro parênteses, clico no 10, sinalzinho de mais, clico no 7. Fecho parênteses e divido por 2. Isso vai calcular a média? Sim. A soma das notas dividido pelo seu número de elementos, que são 2 elementos, nota e trabalho, vai me dar a média, que é 8,5. Mas se você está usando Excel, olha só que interessante. Existe uma função que se chama média. Então se eu colocar igual média, abro parênteses, clico na primeira nota e puxo até a segunda nota, vamos fechar o parênteses, dou Enter, 8,5. 8,5. Agora detalhe importante, olha lá, vou vir aqui e vou apagar. Tem um botãozinho que tem a função da média. Olha só, página inicial, botão de autossoma, eu venho aqui, ele tem a função média. Repare que ele entendeu que a média é desse intervalo aqui, do C3 ao D3. É isso que você quer calcular? É. Dá um Enter, calculou. Aí você clica aqui, ó, nela. Vem bem aqui no cantinho, vai formar esse sinalzinho de mais preto. Clica 2 vezes. Ele vai preencher a fórmula para você ali para as demais, calculando a média. Olha que bacana. Então isso que você viu é montar o quê? Montar uma tabela em uma planilha. Viu como é fácil? Então, basicamente, você precisa digitar os dados e depois vai realizar as operações de cálculo. Como aqui mostrei por enquanto a função do uso da média. Se você quiser deixar essa tabela mais bonita, você poderia selecionar ela aqui, vai aqui no recurso de formatar como tabela e coloca ó, uma formatação. Eu vou colocar essa verdinha aqui, ó. Vou dar OK. Olha só, coloquei a formatação ali. Agora olha que bacana, vou clicar aqui no 8, nessa notinha aqui, eu vou dar ó, um tab. O que o tab faz? Ele vai inserir uma nova linha nessa tabela. Eu vou colocar aqui ó, Suzana. Vou dar tab, ele foi para o lado. Vou dar 8 e vou dar um 7. Repare que acabou de calcular a média. Olha que bacana. Então veja que eu fiz aqui uma tabela bem simples, né, ó, e bem fácil com o uso do Excel. Então você deve achar, poxa, fazer tabelas no Excel é difícil. Não. Qual que é a tabela mais fácil? Não existe tabela mais fácil. Existe o que você tem de conhecimento para fazer uma tabela. Com isso que eu passei, você pode já criar outras tabelas no Excel. Por exemplo, vou clicar aqui, ó, sinalzinho de mais. Imagine que você quer fazer uma planilha. Olha só. Vamos colocar aqui, ó, contas. Tá? Aí você coloca lá, conta de água, luz, gás, aluguel, escola. Vamos colocar aqui carro, que é mais alimentação. Você coloca essas contas ali, tudo bem? Olha que eu vou trazer de dica para você. Não tem aqui o B e o C, ó, vou clicar 2 vezes. Ele fez o ajuste da largura da coluna. Aí eu vou escrever aqui, ó, de janeiro, tudo bem? E aqui eu vou lançar os valores das contas. Então, por exemplo, ó, 120, 200, 150, 1.500, escola foi 500, carro 500, alimentação 1.000, enfim, coloquei os valores ali. Aí você pensa, poxa, quero saber fazer um total disso, professor. Vamos fazer o total?
você tem que fazer uma soma aqui. Ó. Como que você faz essa soma? Igual soma, abre parênteses, seleciona os valores. Ó. O que ele vai fazer? Vai calcular a soma para você. Bom, eu vou apagar. Por quê? Porque eu tenho uma outra dica. Página inicial, tem o botãozinho aqui, ó, da soma. Ó, vou clicar, fez a soma. Ó. Vou dar C3 ao C9, acabei de calcular a soma. Aí você vai pensar, puxa, já fiz a de janeiro, quero fazer de fevereiro para fazer um acompanhamento. Olha só, FEV. Aí você vai lançar os valores, ó. 140, 220, 120, 1.500, 500, 400, 900. Aí você quer saber, vai lá bonitinho e calcula a soma. Fez o cálculo para você. Para deixar no formato de moeda, você seleciona os valores, tem aqui, ó, página inicial, tem o botãozinho, ó, de formato de número de contabilização. Quando você clicar, ele vai colocar para você bonitinho. Aí você pode selecionar, ó, os valores, né? Ó. Vamos selecionar aqui, ó. E pode também utilizar o formatar como tabela. Ó lá. Vai ficar com um visual bonitinho para você. Entretanto, essa tabela só fica com um visual bonitinho, porque quando lançar aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, ó, aí você vai colocar, ó, 145, vamos colocar aqui, ó, 200, 150, 1.500, 500, 450, 950. Aí você tem que vir aqui e fazer a soma para ele fazer o cálculo para você. Detalhe importante, quando você utiliza o recurso do formatar como tabela, a tua função aqui, pessoal, ela passa a ser a subtotal, tá? Ela não é mais a função soma, ok? Aqui vai ficar a soma por causa do que eu tinha feito anterior, mas aqui ele vai aplicar a função subtotal. Mas fica tranquilo quanto a isso, porque o funcionamento dela é o mesmo, tá? Ó, vou formatar aqui o bonitinho, e aí sim você vai alimentando a tua tabela. Olha que bacana. Tudo isso que eu estou mostrando a você são exemplos de como criar uma tabela de modo fácil no Excel, que muitas vezes a gente acaba complicando. Então, qual que é a tabela mais fácil de se fazer no Excel? É aquela que você consegue digitar as informações e realizar suas operações de cálculo, seja para uma análise, seja para, por exemplo, você fazer pequenos cálculos. Isso é o fácil, tá? Mas depende do teu nível de conhecimento. Hoje eu mostrei para vocês duas tabelas, como fazer uma tabela, mostrei alguns recursos de Excel e sugiro você, quer criar tabelas melhores? Assista alguns vídeos sim aqui do canal. Alguns vídeos do canal vão te dar ideias, tem diversos exemplos que podem ajudar vocês a criar tabelas de um modo mais fácil no Excel. Agora, você quer aprender Excel de verdade, sem ter que ficar recorrendo de milhares de vídeos, aprender do modo certo? Que tal conhecer o curso? O link está na descrição do vídeo. Bom, pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau! Bom, pessoal, eu vim aqui recomendar o curso de Excel online do professor Michel Fabiano. Um curso que vale muito a pena. Um curso de Excel que me proporcionou grandes valores, me abriu portas, me proporcionou um emprego novo. Um curso que me fez crescer profissionalmente. Pessoal, o curso mais barato e mais completo do mercado. O professor é muito atencioso. Qualquer pergunta, dúvida, ele responde de maneira quase instantânea. Pessoal, eu vim aqui recomendar, eu super recomendo.